Quebra-cabeça do sucesso. Oferecimento. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. BNI, a maior rede de networking em negócios do mundo. Seja membro. Imobiliária Cardinale, a maior e mais completa imobiliária do interior paulista. Grupo Engefort. Engefort 8000. Alarme sem fio. Proteção sem falhas. Jabu. Elétrica, hidráulica e iluminação. Lojas em São Carlos, Araraquara e Bauru. Latina. Orgulho em ser brasileira. Mais de 30 anos de mercado. Seu momento. Nosso Eletro. E Elden. Gestão de marketing e vendas. 15 anos acelerando o crescimento de empresas. Bem-vindos ao Quebra-Cabeça de Sucesso mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilli e vou conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você monte o seu quebra-cabeça de sucesso. E o tema do episódio de hoje: da semente à xícara, a jornada de um produtor de café. Você sabia que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, responsável por 1/3 da produção global? E o Brasil não se destaca apenas por ser o líder em exportação de café. É também o segundo mercado consumidor de café do mundo. O setor gera bilhões de dólares em receita cambial e tem projeções otimistas para os próximos anos. Desafios? Vários, entre eles a logística e as oscilações do mercado internacional. Mas antes de falar sobre o café e quem é meu convidado de hoje, eu vou trazer aqui dicas dos nossos patrocinadores, que são empresas de muito sucesso. Todo negócio precisa de parceiros que caminhem juntos, que entendam os seus desafios e ajudem a transformar as suas metas em conquistas. É esse o papel que a agência Helden assume, sendo uma parceira estratégica na jornada das empresas. Cada projeto começa com escuta e planejamento, porque a Helden acredita que é possível entregar resultado quando se compreende a fundo o mercado e os objetivos de cada cliente. A partir disso, desenvolve soluções de estratégias online e offline para fortalecer a presença da marca, aumentar o alcance e contribuir diretamente com as vendas. Está procurando segurança para sua casa, empresa ou apartamento? O sistema que tornou o que há de melhor em segurança em realidade é o Engefort 8000, um projeto de instalação de alarme sem fio com conectividade pelo app que une tecnologia de ponta com padrão de atendimento Engefort, monitoramento 24 horas por dia, instalação rápida e equipes próprias. Entre em contato pelo QR Code e junte-se aos mais de 10 mil clientes. Proteja-se com quem sabe proteger. Certificado digital é a identidade da sua empresa no mundo online. Você já parou para pensar a importância de escolher um lugar seguro para emitir o seu? A gente está falando de dados sensíveis e informações que valem muito. Nessa hora, pagar barato pode custar caro demais, com riscos que comprometem a sua segurança e do seu negócio. Na CISC, você tem atendimento de confiança, suporte especializado e a certeza que seus dados estarão seguros. Então, não corra risco. Entre em contato pelo QR Code e faça seu certificado digital na CISC. E chegou o momento, então, de eu apresentar o meu convidado de hoje. Ele é nascido em São Paulo, casado com a Thalita e pai do Lucas e do Pietro. Ele é engenheiro e uniu essa técnica e expertise da engenharia com a paixão pelo café e pelo empreendedorismo. Desde 2009, assumiu a gestão das fazendas da família. Em 2014, criou a sua marca e em 2018 inaugurou a sua primeira loja, que está querendo ampliar para todo o Brasil. Até a cachorrinha da família é em homenagem ao café. Chama Coffee. Meu convidado de hoje, Marco Pagliaroni. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigado. O que eu mais gostei da sua apresentação foi o nome da cachorrinha. E é um membro novo na família aí. Que graça. Criança pede um cachorro, né? Foi. E exatamente por isso. A gente tá sendo novidade, tá sendo um desafio em casa, mas o filhotinho tá fazendo parte desde que uns 20 dias que tá com a gente. E já a criançada já dando beijinho, falando te amo, e não fica assim, faz parte agora. Vira membro da família. Vira membro da família, exatamente. Já tive experiência de cachorro, mas como filho.
na casa dos meus pais, tiveram um cachorro e eu curti bastante. Na fazenda também, mas agora na minha casa ter um cachorro nosso voltado ali para os filhos está sendo novidade. Falar um pouquinho da sua infância, então. Você é nascido em São Paulo. Você chegou a passar a sua infância lá? Isso, eu nasci em São Paulo, eu sou paulistano da Avenida Paulista, aquele São Paulo raiz. E eu vivi boa parte da minha infância ali até em meados dos 14 anos de idade. Que os meus pais, a família do meu pai é do interior de São Paulo e a família da minha mãe é do sul, da região de Curitiba. E eles se encontraram no estado de São Paulo, casaram e começaram a carreira profissional deles na cidade de São Paulo como engenheiros. E eu nasci lá, meu irmão nasceu lá, até em torno dos 14 anos de idade, que a minha mãe, já naquela época, hoje está muito pior, né? Mas já naquela época ela se preocupava muito com questão de violência, questão de assalto, essas questões de cidades grandes, e ela quis mudar de São Paulo. Então a gente mudou para o interior, para a cidade de Pedregulho, que é onde ficam as fazendas de café. Fica próximo a Franca, bem no nordeste do estado de São Paulo. Eu ia perguntar por que a escolha de Pedregulho. Então era pela proximidade da fazenda. Isso, na verdade toda a família ali, do lado do meu pai, é da região. Franca é a maior cidade ali na região. Pedregulho é onde ficam as fazendas. Então a gente mudou para lá. O meu pai ainda continuou em viagens, voltando para São Paulo, indo bastante lá para a fazenda com a gente, porque ele tinha um escritório de engenharia e consultoria em São Paulo. Mas Engenheiro civil? Seu o pai? meu pai e a minha mãe são engenheiros eletricistas, mas eles atuavam bastante na parte de obras, aprovação, licenciamento de projetos, Tá. bem ligado à parte de engenharia civil. E aí em São Paulo o mercado é muito mais forte. E o mercado era muito forte, eles já vinham seguindo uma carreira muito forte lá, mas é um legado, é um negócio de família, as fazendas de café, que vieram de geração em geração, pela parte da família do meu pai. E o meu pai, tudo que ele ganhava, faturava ou tinha de lucratividade em São Paulo com o negócio dele, ele investia nos negócios de café, nos negócios de fazenda da família. Então ele já tinha uma visão de que, olha, eu vou desacelerar em São Paulo e vamos voltar mais os olhos para a fazenda, para esse tipo de negócio, porque São Paulo também, para mim, tem tempos contados. E a gente foi, eu, minha mãe e meu irmão, nos mudamos para a região, onde eu fiz a minha parte do meu colegial ali em Franca. E pra você essa mudança de Nossa, sair de uma foi. cidade grande e ir pra uma Então, cidade pequena? foi uma fase complicada, porque eram dois pensamentos. Tinha o lado do Marco, que, nossa, não, é muito legal fazenda, porque fazenda você tem liberdade. Pô, eu com 7 anos de idade pegava um trator para dirigir, sabe? Eu aprendi a dirigir andar no trator moto, sabe? É aquele negócio bem gostoso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha grandes amigos que eu levo de amizade até hoje em São Paulo, que E eu toda a sinto estrutura muita também, falta. né, de E São toda Paulo a te estrutura oferecia de ali. São Paulo que oferecia. E eu ainda morava numa região muito boa ali, a região da Avenida Paulista, eu saía a pé, ia pra qualquer lugar, casa de amiguinhos, não E sei o que e acostumado tal. com o movimento, né? Isso. Agora, mudei, era totalmente diferente. Então tinha os prós e contras. Hoje eu sou muito grato, porque foi algo que me fez crescer bastante. E me fez também ter os olhos de voltar a estudar, aos olhos de entender mais o interior de São Paulo, que foi o que me fez vir aqui para São Carlos. Que eu fiz meu colegial em Franca, estudei e quis Você ia fazer... e voltava de Franca todos os dias? Você E eu chegou a morar? voltava, eu voltava de Franca todos os dias. Difícil também. Foi difícil. Esse daí, ó, eu acordava às 5h30 da manhã, pegava um ônibus em Pedregulho 6 da manhã, para entrar na aula às 7 horas em Franca, chegava em casa 2 da tarde de volta. Mas foi assim, fez parte do crescimento meu como pessoa, crescimento, Não, aprende a dar muito mais valor, aprendizado, né? exatamente. E aí, na hora do vestibular, escolhe engenharia civil. Escolhi, olha, até o meio do 3º ano eu queria fazer medicina. Mas os meus amigos mesmo falavam, você tá maluco, cara? Você gosta de matemática, física, química, essas coisas que você vai bem, segue a carreira do que seu pai faz em São Paulo, não tem... Medicina é legal? É legal. Sempre estudei bastante, assim, sempre fui bem na Mas tinha escola. algum médico na família? Não, Alguém não que tinha. Era inspirava? mais o desafio de tipo, não, vou fazer algo que Que é difícil. me desafio, que é difícil. E eu sempre me destacava, assim. 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 E eu sempre
E aí os meus amigos falaram, não, faz engenharia. Aí eu parei para pensar assim, eu falei, não, tá certo, não tem nada a ver. Tipo, o que eu gosto, o que eu me dou bem são esses tipos, números, raciocínio lógico, e a engenharia vai fazer isso comigo. E eu prestei vestibular, passei aqui em engenharia civil na Universidade Federal de São Carlos e fiz a faculdade por aqui. Que ano você é? Eu sou da turma de 2004, me formei em 2008. Eu falei, será que a gente se cruzou em alguma disciplina? Mas eu sou de 96, bem antes, eu sou da produção. Ah, você é da produção. Producoxa, como que é? Então vamos pra Mas eu tenho grandes amigos em engenharia de produção também. É muito aí legal, né? O universo da universidade é... Aí você sai de Franca e vem morar em São Carlos. Isso, aí eu saí de Franca e vim morar em São Carlos. A Thalita, minha esposa, é minha colega de turma. Então ela veio também, ela é de Jaú. E ela veio fazer faculdade aqui em São Carlos, na minha turma. A gente se encontrou e passamos a ficar junto, casamos e tudo mais. No começo da minha carreira de engenheiro, eu até comecei a direcionar um pouco a buscar trabalho em São Paulo, buscar obras grandes. Cheguei até a trabalhar naquela Ponte Estaiada em São Paulo, que é super famosa, como engenheiro. Participei também de obras aqui na região, o estádio de Araraquara. Então, trabalhei bastante na engenharia nesse lado. E comecei aqui em São Carlos a fazer projetos particulares meus. Comecei a investir no mercado imobiliário, comecei a prestar serviços de engenharia. E aí eu comecei a seguir a minha carreira como engenheiro aqui. Comprava terreno, construía casa e vendia, ou prestava serviço de projeto, reformas, nessa parte da engenharia civil. Mas teve um momento aí em 2009 que o meu pai, ele ainda tinha o escritório dele em São Paulo, e ele ficava muito em São Paulo. E o meu irmão era pequeno, e a minha mãe na fazenda, e o meu pai falou, olha, você está muito mais próximo da fazenda, e a gente está precisando de uma ajuda na questão da gestão. Não, e era próximo, tipo, só geograficamente. Só geograficamente, né? Exatamente. Só geograficamente, exatamente. Só para as pessoas entenderem o próximo. Exatamente. Então, assim, mas mesmo assim são 2 horas e meia daqui de São Carlos. Mas pro meu pai eram 4 horas e meia, 5 horas. Então ele não... Mas você nunca foi envolvido nos negócios para entender a gestão de uma fazenda de café? Não. E sinceramente, eu não gostava. Não gostava. Porque até talvez um pouco por aquela questão de, às vezes, algum trauma, alguma coisa, de ter mudado de São Paulo para fazenda. Em alguns momentos eu ter aquela, né? Aquela rebeldia adolescente de falar, não gosto daqui, não sei o que, quero ir embora daqui. E o que te fez aceitar esse novo desafio? Desafios, né? Eu acho que eu sempre fui voltado a desafios e também a necessidade é um pedido do meu pai. Eu vi que estava direcionando um pouco na minha carreira de engenharia, mas eu também vi como uma oportunidade de aprendizado e de gestão, que por mais que eu fiz uma engenharia civil, que é totalmente voltada a obras, a engenharia, ela tem uma cabeça de gestão muito grande. Desenvolve muito raciocínio. E foi natural eu assumir essa gestão. E também, essa gestão veio em um momento que a gente começou a enxergar um pouquinho de crise imobiliária, que foi ali em meados de 2010, 2011. A gente teve uma crise imobiliária forte, então deu uma retraída no mercado imobiliário e eu naturalmente fui tocando a parte imobiliária, mas também abriu portas para mim tocar essa parte da fazenda, enquanto ia sentindo um pouco do mercado imobiliário, que tiveram aquelas bolsas que quebraram, aqueles bancos que quebraram nos Estados Unidos, que trouxe problema mundial, influenciou todo mundo. E esse desafio na fazenda me fez, eu viajava direto para a fazenda, voltava daqui e eu fui tocando essa parte da gestão lá. Aí quando a gente fala em gestão da fazenda, então, cuidava de obras, vou fazer a gestão da fazenda. Exatamente. A gente imagina que é cuidar de uns pezinhos de café que tá ali, ver se tá maduro já para colher. Não, vocês cuidam de todas as etapas do café, sempre foi assim? Sim, sempre foi. Lá, o que a gente fala, a fazenda é uma propriedade considerável e a gente cuida desde o plantio até a colheita, até então, nesse momento. Quais são essas fases entre a colheita e a... O pé de café, ele é uma árvore. É o primeiro ponto que a gente tem que se preocupar. Então, diferente de uma cana-de-açúcar, uma soja, um milho... Você corta para nascer de novo? Exatamente. O pé de café você planta e você tem que cuidar dele ali por no mínimo 20 anos. Então, é um desafio desde o início. É uma planta
Ó, se você for querer plantar na soja, você não consegue, ele morre. Porque ele é muito, mas muito delicado, muito suscetível a praga, muito suscetível a se chove, não chove, se faz sol, se não faz sol. Então, tem um cuidado, tem ali um processo de cuidado muito delicado a ser feito. E a gente fazer o quê? A gente tem o viveiro de café, onde a gente cria as nossas mudas de café, utilizando sementinha. Nem vai plantar o feijãozinho na escola, né? Só que mais profissional. Então, vou plantar a sementinha do café, vão nascer as mudinhas de café e a gente vai fazer o plantio disso daí. Mas quando a gente fala, vou fazer o plantio, são 200 mil, são 500 mil mudas. Então, é bastante café. E, quando eu assumi a gestão lá, a gente tinha mais ou menos 50% da nossa área de fazenda que a gente tinha só plantado o café. Então, um dos meus trabalhos ali dentro da fazenda foi aumentar a nossa área produtiva, para aumentar a nossa produtividade de café. Então, da hora que planta até a primeira vez que colhe, são 20 anos? Não, 20 anos é o que a gente espera que sobreviva o pé de café. Ah, perdão. Do primeiro momento que você planta o café, em torno de 1 ano e meio, ele já começa a dar um pouquinho de café. Mas esse pouquinho de café é um pouquinho prejuízo. A partir do 3º ano ali que vem uma produtividade em si de café. E o café a gente colhe ele uma vez por ano. Então, ele vai começar a crescer o grãozinho de café por volta de agora, que a gente está aqui. Começou primavera, final do ano. Ele está verdinho ainda, pequeno, ele começa a crescer, tomar coloração. Lá para abril, maio, aí a gente começa a colheita. E como é que sabe que o café está pronto para colheita? É a frutinha que você vê madurinha no pé de café. A cor, exatamente. A gente faz provas, faz testes, mas é exatamente a cor. Ele começa, até alguns começam a secar um pouco no pé de café, mas o intuito é pegar ele madurinho no pé de café, que pode estar tanto coloração vermelha quanto coloração amarela. A gente tem espécies diferentes ali, espécies não, variedades diferentes, que dão colorações diferentes entre vermelho e amarelo. E aí a gente vê o momento certo de colher. Mas, voltando um pouquinho, não é só para ter aquele raciocínio lógico, mas a gente planta o pé de café. Para você plantar, tem toda uma questão de nutrientes para colocar no solo. Também tem algumas questões de produtos para proteger o pé de café de algumas pragas. E a gente vai fazendo esse acompanhamento anual. Também tem a parte de sistema de irrigação, que aí você tem que trabalhar tanto a questão de captação, outorga disso, porque você não pode pegar a água do jeito que você quer, tem um modo correto de pegar, tem a quantidade de água que você pode pegar, também você vai calcular quanto de água que eu vou jogar ali nos pés de café, tem toda uma engenharia ali por trás em cima disso. Essa tecnologia também vem aumentando muito, né? Sim, essa parte de produção. Sim, essa parte, tanto a parte de irrigação, preparos do solo, quanto até a parte de espaçamento dos pés de café. Então, hoje a gente planta ali uma muda de café a cada 60 centímetros. Mas antes não era assim, era uma distância maior. Então, tudo muda bastante. O meu pai é engenheiro agrônomo, sempre trabalhou com soja. Então a gente acabava indo na AgriShow e tudo mais. E há uns 2, 3 anos atrás eu acompanhei ele. Eu lembro muito disso porque eu tava com o Licilipe. E aí tinha uma colheitadora de café que parecia uma nave espacial. Assim, falava, gente, isso é uma colheitadora de café, né? Ninguém imagina. É um equipamento bem robusto. Ele é um equipamento que ele passa por cima do pé de café e ele agita. Parece aquela ducha de lavar carro do posto de gasolina. Parece uma ducha de lavar carro, só que o intuito é ela ir agitando e derrubando os grãos de café. E ela mesma embaixo vai pegando o que vai caindo. E essa colheitadeira faz esse trabalho. É um equipamento muito importante de se ter e também um investimento bem considerável. Mas hoje faz parte, ainda mais com os problemas de mão de obra que a gente tem. É muito importante você ter esse tipo de equipamento. Então, voltando lá, preparei o solo, plantei o café, fiz a muda, cuidei da árvore, até chegou o ponto que eu colhi o café. Certo. Aí, colhi, o que acontece com o grão? Colheu o café, aí a planta, ela vai seguir o mesmo processo anualmente, a mesma coisa, vamos só selecionando a parte da planta. Depois que a gente colhe, a gente vai ter alguns produtos que tem que passar para a planta, porque ela acaba se machucando bastante na colheita, para preparar para a próxima safra, adubar. Então, aí a planta vai seguindo isso anualmente. O café, depois que a gente colhe ele, a gente tem que secar ele. Porque a gente está colhendo uma fruta madura, que dentro, na verdade, o que é o café é a semente dentro
Daquela dessa frutinha, bolinha. daquela bolinha pequenininha. Então, aqui não tem aqui para ilustrar para vocês, mas é um frutinho bem pequenininho, Parece que uma dentro mini- vão ter 2 sementinhas de Uma café. mini jabuticaba. Isso. Que a gente vai ter 2 sementinhas dentro. E essas 2 sementinhas é o produto que a gente quer chegar nele. Aí a gente tem que secar esse grão de café e a gente vai passar por equipamentos que a gente chama de benefício do café, que são equipamentos para descascar. Então, o primeiro equipamento que a gente passa ali é para descascar. Então, descascou, aí eu separo o grãozinho de casca de café. Aí depois a gente tem outros equipamentos que separam, chama mesa densimétrica, por exemplo. Ele, por vibração e por ventilação, você consegue separar grãos pequenos e quebrados de grãos inteiros e saudáveis. Aí depois você tem um equipamento que é a peneira. A peneira vai separar por tamanhos de grãos de café. Então, quanto maior o grão de café, mais nobre. Quanto menor o grão de café, menos nobre. E a gente tem também no final um equipamento que é uma selecionadora eletrônica, que ela consegue identificar por cor se tem algum café defeituoso ali no meio. Então, por mais que eu tenha um grão de café grande, bonito, inteiro, na hora que você passa ali, ele está verde, por exemplo, esse é um grão defeituoso, né? Pode ficar verde. Então, a selecionadora eletrônica tira. Se é um grão que está mofado, ou se é um grão que ele ficou preto, também seleciona e tira fora. Isso daí a gente chega no final e separa em tipos de café. Porque todas essas seleções a gente tem mercado para isso. A gente tem tantos cafés inferiores, que viram aqueles cafés de mercado que a gente chama de cafés tradicionais, quanto os cafés de grão maior, que a hora que você faz ele, você prova a bebida dele, tá com uma bebida doce, melhor, ele vai para a linha que a gente chama de cafés especiais. E aí, nesse meio, a gente acaba trabalhando a comercialização disso. Com faixa de preço Com referente faixa a cada de um preço, deles. cada um deles. E mercados também que buscam cafés diferentes. Então, por exemplo, o Japão é o melhor do melhor do melhor, ele quer esse. Aqui na América Latina é preço. Então, eles buscam um café mais barato mesmo. Aqui no Brasil e Colômbia, que são produtores de café, eles até o mercado buscam um pouco de qualidade. Mas tem outros mercados, é preço mesmo de combate. Então, acaba indo café mais inferior, mais tradicional, que é o mercado que acaba levando. E aí na fazenda a gente faz um trabalho bem voltado à qualidade, porque além de todas essas características que eu passei, o tamanho do grão de café, se tem alguma sujeirinha no meio, isso daí também é separado. Tem a questão da bebida, que a gente chama, é como esse café vai beber. Então passam por provas, você vai tomar esse café e fala, nossa, esse café aqui tá diferenciado, então deu uma bebida bem melhor. Esse café aqui, por mais que ele tenha todas as características que a gente falou, a bebida dele não deu tão maravilhosa. Então, tudo isso vai direcionando ao preço do café. E tudo tem um processo, tudo tem um ritual, tudo tem as associações de café que direcionam sobre isso, e a gente faz tudo em cima disso. Então, ainda falando sobre esse processo da fazenda, separei as sementes em todos esses equipamentos que você falou, já tenho definidos qual café de cada mercado. Isso, exatamente. Mas esse café ainda ele não está torrado. Não, só está separado. O que eu estou falando para você aqui é o trabalho que a gente chama de fazenda. Aqui então da fazenda agro. ele sai desse jeito. Da fazenda ele sai desse jeito. Então a gente vai separar dessa maneira e você pode armazenar em bags de 1.000 quilos, você pode entregar ele a granel ou colocar nas sacas de café, aquelas famosas sacas de café de 60 quilos, que é onde você vai armazenar isso e vai vender. E a durabilidade dele para não perder qualidade, até quanto tempo você consegue armazenar? Olha, quando a gente está falando de café especial, ou café top de linha, existem até embalagens próprias para ele. Porque vou falar só um parênteses aí sobre café especial. Hoje existe uma escala internacional que você pontua o café de 0 a 100 pontos. Onde acima de 80 pontos, ele é considerado um café especial. E isso vai ser todas essas informações que eu te falei e também com relação à bebida do café. Um café especial, naturalmente você vai acabar colocando ele numa embalagem
que ela é até vedada com plástico, velada para não entrar luz, então ela tem uma proteção maior para não perder qualidade. Agora, os outros cafés, ele já é um café que não tem tanto essa preocupação da bebida, ele é mais com preocupação a defeitos físicos do café. Aí a gente coloca ele em saca de café, bag. Ele, por mais que ele vá perder minimamente a qualidade ali, ele não vai mudar de categoria. Mas o que é importante, a comercialização desse café acontecer antes da próxima safra. Porque no momento que entra a próxima safra, esse café da safra anterior perde valor. Tá. É que nem um carro. Lançou o novo, aí perdeu o valor a outro. Perde um valor absurdo? Não. Mas vale menos do que o da safra nova. Já o café especial, vou dar um exemplo. Mesmo nessas embalagens que protegem bem, se eu tenho um café de uma pontuação 86 pontos, que é um café com uma pontuação ótima, nessa embalagem, se for deixar ele ali 1 ano, por exemplo, é capaz de ele perder uns 3, 4 pontos. Ele já cai para 82 pontos. E aí vai perder valor, porque um café de 86 pontos é um café muito caro. O café de 82 já é um café especial, mas normalzinho. Essa classificação internacional que você fala que vai de 0 a 100, é semelhante ao da BIC também? Porque a gente vê no mercado vários selos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, certo. E a gente volta para a fazenda. A gente vai comprar lá, tem o selo de café tradicional, aí tem o selo do especial, o selo do gourmet, o selo do extra forte. Aí eu falo, gente, sabe que isso é verdade? Aí a gente que não entende de café já não entende muito a classificação, né? Você podia explicar a diferença do tradicional, do especial e do gourmet, por exemplo? Na linha de café, a BIC, o que ela é? É uma associação da indústria. Então, ela vai analisar o produto final industrializado ali do café. Lógico que ela vê da matéria-prima que foi utilizada. Mas a BIC, ela separa principalmente em 3 tipos de café. O café tradicional, o café superior e o café gourmet. Ela nem comenta de café especial, porque não é know-how dela. Ela vai até o café gourmet. O que ela faz, na verdade? Ela é uma segurança... talvez o que eu falo vai bater um pouquinho, vai polemizar um pouco. Mas é assim, quem trabalha com café especial nem se preocupa com a BIC. Porque está em outro patamar que a BIC nem avalia. Eu vejo o café, a BIC, hoje um selo da BIC, mais para garantir para o consumidor que, tipo, olha, ali dentro tem café mesmo. Tá. Porque hoje a gente tem diversos casos de a pessoa comprar café e é milho, tem um monte de coisa misturada. Então a BIC, ela protege disso. Porque no café tradicional, ela vai falar quantos % de impureza pode ter. Ela vai falar, da matéria-prima... Vou ter que voltar um pouquinho. Tá. Para falar das espécies do café. Porque a gente tem 2 espécies principais de café, tá? O café arábica e o café robusta. O café arábica, historicamente, ele é considerado um café mais suave, de menor teor de cafeína, e um café mais caro e mais gourmet. O café robusta, historicamente, ele é um café mais amargo, ele é um café menos doce, naturalmente, é um café mais fácil de se produzir e tem um altíssimo ou um teor de cafeína bem maior. Fazer esse paralelo. A BIC, por exemplo, no café tradicional, ela estipula percentuais máximos que você pode ter do café robusta, por exemplo. Ou pode ser 100% robusta, não tem problema, para ser tradicional. O gourmet, o gourmet tem que ser 100% arábica. O superior, não, pode ser meio a meio. Então, ela coloca algumas regras ali no meio, que para você ter o selo da BIC, você tem que seguir aquelas regras. E aí ela vai proteger o consumidor, vai dar um pouquinho mais de transparência para o consumidor ou tranquilidade segurança. No momento que vê o selo da BIC. Mas a gente está falando de cafés mais de combate, supermercado, esse tipo de produto. Porque existem, querendo ou não, a gente é produtor de café, a gente trabalha com qualidade, mas cara, tem, sei lá, milhares, milhões de produtores de café no Brasil. O Brasil é café. Então, qualquer pessoa pode ir lá e começar a torrar um café e vender. Mas assim como o vinho, o resultado final, por mais que sejam vinícolas vizinhas, certo. O sabor do vinho fica diferente. O café é provavelmente igual também, então. O café segue muito, a gente pode usar até o mesmo termo, porque no vinho eles usam o terroir, né? Esse tipo de coisa.
Mas o café tem isso com relação à região. Mas o processo, tanto de cuidado da lavoura de café, como esse pós-colheita, tudo isso impacta muito no resultado que você vai ter do café que você vai servir. Então, posso ter uma lavoura maravilhosa ali, ó, do lado da nossa fazenda, tem um produtor de café que todo ano ganha prêmio porque o café dele é excelente. Tudo bem, a gente planta do lado. Mas se você não tiver um cuidado no adubo que você usa, no adubo que você usa, no manejo ali pós-colheita, se você seca o café direito, sequei muito, sequei pouco, ou sequei errado, sabe? Separei, descasquei, quebrei grão de café, não armazenei direito, tudo isso vai afetando a qualidade no final do café. Então, claro, a gente tendo o mesmo clima ou a mesma região, a tendência é que seja próximo. Mas tem N aspectos que vão dar muitas variáveis para esse café. E quando você fala que as fazendas estão ali na região de Franca, certo. Ali a famosa região Alta Mogiana, isso. que falam que é onde dão os melhores cafés e tudo mais. Exatamente. É realmente um solo que facilita? Sim, é um solo que facilita. É o solo, é o clima, porque a gente está num clima de altitude, onde o inverno é rigoroso e o verão é chuvoso. Chove a hora que tem que chover, é seca o momento que não tem que chover, porque o pé de café é assim, ele é como se fosse uma pessoa. Se você deixa ele mal acostumado, por exemplo, tá chovendo toda hora, ele não vai produzir bons frutos. Ou, tá fazendo calorzinho toda hora, ele não vai produzir bons frutos. Ele é como se fosse ser humano, ele é meio mal acostumado. E eu gosto de fazer a brincadeira assim, se a gente for pensar o que é uma fruta e uma semente, isso para a planta é o quê? É um filho, é a postergação daquela espécie dela, certo? Então, é a árvore fazendo o quê? Eu preciso de mais árvores de café. Se ela não se sente ameaçada, ela não vai fazer semente, fruto. Por quê? Tá tudo bem, não se sinta ameaçada. Uhum. Então, ela precisa desse estresse hídrico, então ela precisa, nossa, peraí, o que tá acontecendo? Não tem água aqui. Preciso de água, vou morrer, sabe? Ou, nossa, tá muito frio aqui, o que tá acontecendo? Aí ela vai gerar frutos. E aí ela vai gerar frutos saudáveis, frutos doces, que vão impactar no sabor, resultado do grão de café. E isso daí vai dar o resultado da colheita que busca. Então, a região da Alta Mogiana é uma região que ela chove na hora certa. Até então, né? Porque o clima tá uma bagunça. Mudando tudo. Mas ela é uma região que chove na hora certa e também faz seca na hora certa. É uma região que faz calor, mas também faz frio. Então isso é muito importante para o pé de café. E um dos fatores do café arábica historicamente ser mais caro que o café robusta, que eu estava comentando, é exatamente isso. Ele é muito complicado, ele precisa desses microclimas, ele precisa disso. Já o café robusta ele é muito mais simples. Tem café robusta em Rondônia. Ele é mais robusto. Ele é mais robusto. Então, ele aguenta muito mais. E, historicamente, o preço dele acaba sendo um pouco mais baixo que o do arábica por causa disso. Você já falou que a comercialização pode acontecer até um ano depois ali, seja antes da safra. Mas, normalmente, essa comercialização é feita em que momento? Olha, a comercialização, existem muitos... Às vezes, você nem tá com o café. Mas você, como produtor, você já vai firmando contratos de café. Sem saber quanto você vai colher exatamente. Exatamente. Aí que está a engenharia, planejamento. Então, você já firma contratos de venda, compromissos, você aproveita mercado, momentos de preço de café bons, faz cálculos aí do orçamento em cima dos preços que vai vender. Então, muitas vezes, o que acontece? O produtor, ele colhe o café até agosto, termina de preparar ali setembro e já começa a entregar esses contratos e realizar essas vendas. Por quê? É uma data que normalmente os contratos e compromissos de café giram ou acontecem, então você já tem esse compromisso de entregar, e também é um momento que você precisa cumprir contratos bancários de alguma operação financeira que você fez para utilizar ali no custeio da plantação. Então, a comercialização, ela acontece
dali da colheita até o começo ali da próxima colheita no ano seguinte. Mas o mais grosso mesmo vai acontecer em meados de setembro e outubro. É uma oferta que ainda não atingiu a demanda mundial, assim, não é difícil vender café? Não é difícil vender café, mas tem um ponto. Não é o produtor que dita o preço do café. Então a gente está falando, a gente ainda não entrou em torra de café, estamos falando em produto rural, tá? Uhum. A saca de café do produtor, não é ele que dita o preço. Quem dita esse preço é a Bolsa de Valores de Nova York. Então tem um preço, o café, na Bolsa de Nova York, é um preço em dólar, que é para aquele padrão de café. E que é um preço que sobe e desce, por isso a necessidade de você vender no momento que está em alta, aquela loucura. E se arriscar, e aquela loucura. E normalmente, como você disse no começo da nossa conversa, o Brasil é o maior produtor de café. Quando entra a safra do café brasileiro no mundo, naturalmente a Bolsa de Valores cai. Oferta e demanda. Oferta e demanda. Então, isso para o produtor também é ruim, porque é o momento que ele está precisando de dinheiro, e ele precisa cumprir contrato, entregar, ele está precisando de dinheiro, e ele acaba vendendo café. Então, é bem prejudicial esse lado para o produtor de café brasileiro. Mas isso vai se ajustando, e hoje, e não vejo isso mudar tão cedo, a demanda mundial é maior que a produção. E a demanda mundial está crescendo muito mais rápido do que a produção consegue crescer. Uhum. E isso são vários pontos. Tanto a questão de investimento no agro para isso, quanto a questão climática. Que o clima também está fazendo migrar muito as regiões produtoras de café, está prejudicando bastante as lavouras. O ano passado mesmo noticiou bastante aquelas questões de queimada. A gente teve 50 mil pés de café queimado. Que o fogo passou e queimou. Entendeu? A gente teve seca. Isso tem seguro? Tem seguros, mas não vai falar, pagar é querer. A produção anual não que paga nada. Não vale. Por quê? Aí entra aquele outro assunto que a gente falou. Quanto tempo demora para o pé de café produzir mesmo? Né? Performar? 3 anos. Então, aí ali no meio também tem os equipamentos de irrigação, pega fogo. Então a gente teve o ano passado queimada, a gente teve geada e a gente teve seca. Que por mais que a gente tenha irrigação na fazenda inteira, a água precisa vir de algum lugar. Uhum. E na origem, na fonte, não tinha água. Tá faltando também. Tá faltando. Então, isso é um desafio muito grande para o produtor. Então, se prestar atenção aqui na nossa conversa, né? O cafeicultor, ele depende de chuva, que não é dele. Ele depende do clima também, do frio e do calor. Ele não dá preço no café, é a bolsa que dá preço. E você fica, né, à mercê de oração mesmo. Por isso que o cafeicultor é bem religioso. Não, e a oração de verdade. Eu lembro do meu pai, assim, e chegava aquela nuvem de chuva e chovia na fazenda do vizinho. A chuva não chegava, ai que ódio. Exatamente, é isso que acontece. Depende muito da água, né? Depende muito da água, depende de tudo. E é algo que afeta muito. E aí, se você não consegue rodar a sua operação, você não consegue cumprir aquele contrato, não consegue cumprir aquele financiamento, aí o produtor começa a se embolar e aí é um problema. E aí você, como empreendedor, além de gestor e engenheiro, decide criar uma marca de café da fazenda. Exatamente. O que, nesse meio que a gente estava conversando, me incomodava muito essa questão de, mas a gente não controla nada, né? É tudo, vão trabalhar e rezar. Era isso. E a ideia de criar marca mesmo veio disso. Falar, poxa, o nosso café é tão bom. A gente vende aqui para exportadoras, para export, ou vende para cooperativa, armazém, os cafés, e ninguém conhece nosso café, e ninguém paga mais por isso. Porque por mais que o café era bom, você acaba ficando na mão desse pessoal. Fala, hoje eu te pago isso aqui. E a ideia de criar a marca veio justamente disso. Falar, não, vamos começar a mexer um pouco nisso. E aí a gente criou a marca Cafés Pagliarone, que foi uma iniciativa minha mesmo, enquanto eu estava na operação da fazenda. Vou só fazer um parênteses, que você fala café Pagliarone, que é chique, mas para quem quiser procurar no Google é Pagliarone. Pagliarone. Mas fala Pagliarone. Pagliarone porque é italiano. Mas se você quiser ver, é Pagliarone. Pagliarone, exatamente. Dá uma pesquisada lá no nosso Instagram, no nosso site. E essa questão que incomodava muito, direcionou para criar a marca.
E a marca é totalmente voltada para aqueles cafés especiais, os cafés de qualidade que a gente produz na fazenda. A gente começou a selecionar os melhores lotes que eram colhidos. A gente provava o café, selecionava tudo e passamos a industrializar. Aí a gente está saindo de fazenda. Acabou agronegócio. A gente está entrando para a indústria. E a gente montou uma torrefação na fazenda. Essa torrefação a gente pega o café da fazenda e transforma ele em café torrado em grãos, café torrado e moído, cápsulas para aquelas máquinas Nespresso. Então a gente pegou e transformou num produto final para o consumidor. E o meu pai morava em São Paulo, lembra que ele tinha essa conexão, o escritório dele. E a gente comecei a fazer uma ponte de buscar locais, pontos de venda em São Paulo para vender esse café. A gente começou a fazer esse trabalho. Estava indo bem, trabalhando. E no meio tempo eu comecei a fazer esse trabalho em Ribeirão Preto também, de buscar locais para vender o café, para revenda, consumidores finais, empórios. Porque o supermercado até então, até hoje, é bem difícil você entrar com um produto diferenciado, especial, quando você tem um café muito mais barato na gôndola. As pessoas, o que vende mais é aquele café mais barato, e isso é natural. Então a gente buscava bastante empório, buscava bastante casa de produtos importados e colocava esse café lá. Ou até alguns escritórios, alguns locais que queriam um café diferente. E aí a gente continuou esse trabalho em São Paulo, Ribeirão Preto. E eu participava de um grupo de empresários em Ribeirão Preto. E nesse meio tempo eu fazia bastante degustação de café quando tinha eventos de empresários. Que grupo que era? LID. LID Famoso Ribeirão LID. Preto, é. E eu sou muito grato ao pessoal do LID. Não, acho que todos esses grupos fazem muita diferença. Fazem muita diferença. E em um evento do LID, a maioria dos eventos eu colocava, tem aquele momento de networking antes. E em um evento do LID, a maioria deles a gente levava o café para fazer degustação, para todo mundo que estava ali. E teve um evento que a gente estava, que era um evento que foi o secretário de São Paulo fazer uma apresentação. E aí foi toda a bancada do prefeito de Ribeirão Preto foi lá assistir essa palestra, esse evento. E ali no meio estava a pessoal da Secretaria de Cultura. A secretária de Cultura estava junto, o prefeito também. E eles falaram: Marco, a gente tem um ponto muito antigo ali em Ribeirão Preto, que praticamente está abandonado, e a gente está querendo levar a vida para o centro de Ribeirão Preto. E seria muito importante a gente ter uma marca de café como a sua ali naquele local, que tem tudo a ver. Você tem uma história de família por trás da marca, o seu café é da região, o seu produto é de qualidade. A gente vê esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, vamos conversar sobre isso daí. Aí a gente conversou, evoluiu essa conversa, ela falou: vamos... E eu sempre busquei desafios, você viu, da nossa conversa desde o começo. E deu certo. A gente encontrou um ponto lá, eles apresentaram esse ponto pra gente. Foi um desafio muito grande montar aquela cafeteria. Porque deu um novo negócio, né? É um novo negócio. Primeiro que a gente não conhecia nada de cafeteria. Só serve café, o resto... Eu não conhecia nada de cafeteria. E antes ainda não conhecia nada de fazenda. Então, tudo, né? E antes eu era recém-formado ainda em engenharia. Então, uma coisa vai levando a outra. Vambora, vamos fazer acontecer. E deu certo montar esse local, essa cafeteria em Ribeirão Preto, que a gente montou em 2018 ela. E fez o maior sucesso ali. Foi um desafio grande no início, porque ninguém acreditava. O pessoal passava na frente, a gente fazendo aquela super reforma. O pessoal olhava e falava, várias vezes eu falava: nossa, olha que cara maluco. Aí um outro falava: aquele ali que é um loucão. E deu certo. E aqui em São Carlos abriu que ano? Aqui em São Carlos a gente abriu em 2021. Então a gente abriu lá em 2018. A gente fez a operação, aprendeu bastante com ela. Funciona super bem. Passamos pandemia, que foi um desafio bem grande. E aí no finalzinho da pandemia disponibilizou um ponto que eu sempre gostei aqui em São Carlos. E tinha muitos amigos que falavam: pô, Marcos, você só tem cafeteria lá, tem que montar uma aqui pra gente tomar um café, não sei o que e tal. Eu falei: então vamos. Que é ali na Praça da 15. Que é ali na Praça da 15, Rua Aquidabã 1400. E montamos uma cafeteria aqui.
o momento que a gente montou aqui, a gente ainda usava máscara. Então a gente pega as fotos de início, era aquele momento ainda de máscara, Covid e tudo. Evoluiu e tá indo super bem. E no finalzinho de 2023, a gente formatou as cafeterias como franquia. E aí, finalzinho de 2024, a gente tem o nosso primeiro franqueado lá em Jundiaí. A gente está fazendo um trabalho que é um novo muito desafio forte, enorme que é um novo também. desafio também, essa parte de franquias. Está para fazer um ano, mês que vem, a unidade de Jundiaí. E é esse momento que a gente está toda essa história, essa parte do café, que não vem só do meu pai, vem do meu avô, vem do meu bisavô, vem do meu trisavô. Eu sou o quinto na geração da família nesse negócio de café. Eu não gostava de fazenda e assumi o desafio, abracei o desafio, e hoje a gente está expandindo como franquia. E o momento que a gente está é de fazer prospecção mesmo de novos franqueados que queiram entrar nesse negócio e seguir esse sonho com a gente. Vamos falar mais sobre isso, mas você me deu a deixa do desafio, então agora chegou o momento do nosso Perfeito. desafio do programa, que é você escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, as 3 palavras que mais fizeram sentido na sua trajetória até aqui. Eu vou passar recado de patrocinador e eu volto saber quais peças você escolheu. Então pode mexer, pode bagunçar, pode pegar a peça que você quiser aí, que eu já volto para saber. Mais do que uma loja, a Jabu é uma experiência completa. Com quase 40 anos de mercado, ela une tradição, variedade e acolhimento para transformar cada detalhe da sua obra ou do seu lar. Lá você encontra material elétrico, hidráulico, iluminação, decoração e bem-estar das melhores marcas e com uma equipe que entende muito do que faz. Para construir ou para reformar, a Jabu é o local certo, onde você encontra tudo em um só lugar. Entre em contato pelo QR Code ou acesse www.jabu.com.br. Jabu, tradição e confiança que atravessam gerações. Que o networking profissional pode te levar a resultados extraordinários, você já sabe. E se você estiver em um ambiente que, além de te promover networking, ainda te oferece muito conhecimento, aprenda, cresça e gere ainda mais resultados. O BNI, a maior rede de business e networking do mundo, oferece o BNI Business Builder, uma plataforma online de aprendizagem global, criada especialmente para quem quer ir além. Lá você vai ter acesso a treinamentos, vídeos, podcasts, webinários e muito mais. Quer desenvolver suas habilidades e aumentar o faturamento da sua empresa? Entre em contato agora mesmo, www.bnibrasil.com.br. Na Latina Eletrodomésticos existe um valor que está acima de todos, o compromisso. Um compromisso que desde 1994 se reflete diretamente nos consumidores. Cada produto é idealizado para atender às necessidades das famílias brasileiras, tornando a vida mais prática, confortável e simples. Mas a dedicação da Latina não para no momento da compra. A marca garante a qualidade em cada detalhe e também tranquilidade no pós-venda, sempre oferecendo o suporte necessário. Porque escolher a Latina é escolher a segurança de um compromisso contínuo com a sua satisfação e bem-estar. Latina, seu momento, nossa Eletro. Você já ouviu falar no lançamento Unique Tower by Ergil? Um empreendimento comercial moderno com 18 andares. No térreo terá um mall e no primeiro andar um boulevard, que pode receber restaurantes, cafés, academias e muito mais. As salas comerciais começam com 34 metros quadrados, algumas com varanda. E ainda tem as lajes corporativas de 530 metros quadrados. O projeto ainda conta com andar multiuso, com sala de reunião e espaços de descanso. E mais 7 elevadores de última geração. Se interessou? Quer mais detalhes? Entre em contato com a imobiliária Cardinale e saiba mais. Conseguiu escolher as peças? Difícil pela quantidade aqui. Por isso que é um desafio. O desafio já é escolher já. Mas Pedi tá pra você ótimo. mostrar a primeira peça Vamos e explicar o mostrar porquê. a primeira peça, networking. Eu sempre fui daquele lema: diga-me com quem tu andas, quem direi Quem és? Quem és. E o networking, ele sempre me trouxe coisas boas e sempre me trouxe oportunidades. E a gente já conversou aqui por algumas delas, e a principal mesmo foi fazer parte ali do lead, de fazer um networking, de
se encontrar com o prefeito, com a secretária. Se não fosse isso, talvez não existiria a unidade de Ribeirão. Exatamente. Puxou as outras. Exatamente. Se não fosse também o network, por exemplo, do meu pai lá em São Paulo, com alguns empórios, alguns pontos que a gente tinha para vender café, também talvez já tivesse parado ali antes, na hora de torrar o café. Então, o network ele é muito importante, porque é o momento de você sair daquela sua zona. Você fica naquela correria no seu dia a dia e tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. Mas ter alguém de fora, com ideias de fora, ou o momento de você ter essa reflexão de alguém com outro ponto de vista, de um outro negócio totalmente diferente, vai fazer a diferença no seu negócio. Se você conseguir aplicar isso, vai ser o diferencial. Concordo 100%. Eu falo que esse momento do network é aquele momento que você aperta o botão aprendizado, né? Exatamente, tipo, escuta. Exatamente. Eu adoro, eu adoro. E a próxima peça? A próxima é determinação. Isso aqui é fato. O sucesso não vai vir. Ah, fiz um network, eu montei um negócio. Ó, baixa a cabeça, trabalha, vai, acredita, tenha muita determinação, muita garra. Vai ter momentos que você vai falar, nossa, cara, o que eu fiz? Eu socorro, quero minha mãe. Vai. Determinação. E precisa. Para o negócio dar certo, precisa. E a última? E a última é liderança. Liderança pelo seguinte, você não vai fazer nada sozinho. Você precisa de pessoas. Então eu falei muito aqui, a nossa história é café, é café, é café, é a planta café, é o café torrado, é o grão, é não sei o quê. Mas no final das contas, as pessoas vão em nossas cafeterias não necessariamente pelo grão de café. Porque o café, a gente tem toda uma história por trás, tem todo um material muito legal por trás. Mas a liderança em trazer a sua equipe para o negócio, de treinar a sua equipe e fazer com que ela abrace toda essa sua história e entregue essa experiência para o cliente, esse é o desafio bem maior. É porque hoje em dia está muito mais, né? Entregar a experiência do que o produto. É lógico que o produto tem que ser excepcional também, se não se sustenta. Mas se você não levar essa experiência junto... Exatamente, mas eu faço uma brincadeira sempre, eu falo isso nos treinamentos. Olha, se você vai num lugar e a pessoa te entrega o melhor produto, o melhor café do mundo e te atende mal... Cara feia. Cara feia. Você nunca mais volta lá, você esquece o produto, não importa o produto. Agora, se você vem aqui, você taca a xícara de café na cara do cara e você tem aquele atendimento especial, eu tenho certeza que ele volta, ele ainda vai dar risada do que você jogou na cara dele do café. Então, tudo é experiência, mas voltado às pessoas. Então, por isso que eu escolhi essa palavra liderança. É o desafio de você ser essa liderança para a sua equipe e fazer com que ela consiga levar ou transformar toda essa história que você tem, esse trabalho que você tem, que não foi fácil, que você teve muita determinação para fazer, que veio lá daquele networking que você conquistou, que você conseguiu. Se você não tiver essa liderança, se você não conseguir transmitir isso para a sua equipe, você não vai conseguir ter o sucesso que você busca. E quando a gente fala de você como gestor com essa liderança, aonde foi sua principal dificuldade? Ser o líder na fazenda, ser o líder na cafeteria ou ser o líder como um franqueador agora? Aonde você teve que buscar mais determinação para conseguir? Olha, eu acredito que o ser líder nas cafeterias, para mim, foi o mais desafiador, pelo seguinte, eu fui engenheiro civil, trabalhava em obras, então a gente trabalhava com pessoas, o pedreiro, o servente de pedreiro, são pessoas que ganham salário mínimo. Então, qualquer problema de relacionamento que você tem ali, você está entre você e essa pessoa ali numa obra. Na fazenda, a mesma coisa. Qualquer problema que você tem é ali na fazenda. O máximo que o cara vai fazer é, sei lá, chutar o pé de café, sei lá, não tem muito o que fazer. Agora, numa cafeteria, é o maior desafio porque o atendente seu, ele está
tendo contato direto com o seu cliente. E se ele atender mal, esse cliente vai falar mal da cafeteria, vai falar mal da torrefação, vai falar mal da fazenda, vai falar mal de mim, vai falar mal do meu trisavô. Eu já tive uma avaliação assim, que eu fui mal atendido, ele xingou a fazenda, mas todo mundo. Então, esse é o maior desafio, porque você tá com a sua equipe tendo contato direto com o seu cliente, diferente das outras profissões ou dos outros momentos aí, que é lá na lavoura de café, que é lá no meio da obra, ou até com o franqueado. O franqueado você está tendo contato direto com o franqueado, não é com o cliente, é diferente. Então, para mim, o maior desafio é esse, ter essa liderança junto à equipe que trabalha nas cafeterias. E aí a gente está indo já para os últimos minutos do programa. Eu queria trazer uma reflexão assim sua de qual é o papel do café na sociedade, na cultura e de tantas nações. Olha, eu acho que o café ele é muito mais que uma bebida. Ele é o que a gente busca oferecer nas nossas cafeterias. É levar essa experiência. Às vezes é um momento que a pessoa está buscando uma tranquilidade e tomar algo prazeroso no momento tranquilo dela. A gente já teve muito em Ribeirão Preto, vira e mexe a gente recebe mensagem, olha, eu vou pedir a minha namorada em namoro, e eu quero fazer aí na cafeteria, tem como organizar? Então tá vendo, é momentos de amor, momentos em família, momentos de tranquilidade que busca. E reuniões de trabalho, às vezes, né, que precisa do café ali. E isso é muito gostoso, isso eu digo para você que eu sempre tive aquela dificuldade, parte de fazenda que eu comentei, né? Não gostava muito e tal, mas isso da cafeteria me trouxe a entender a responsabilidade com relação ao café e a responsabilidade com relação a levar essa experiência para o cliente, porque ele está ali não simplesmente para tomar a xícara do café, ele está ali para ter o momento dele, seja sozinho, seja em família, seja o seu cônjuge, seja na alegria para comemorar alguma coisa, ou seja na tristeza, que está triste com alguma coisa, mas a gente está ali para atender e levar o nosso melhor. E aí, quando a gente fala nessa taxação do Trump contra o café e tudo mais, aquele o café e os americanos desesperados, como assim o café chegou a influenciar vocês? Não influencia pelo seguinte, aquele momento que a gente falou, a demanda mundial é maior do que acaba a oferta. Indo para outro lugar. Se a gente não vai entregar café para os Estados Unidos, por exemplo, vai comprar de outro lugar e a gente vai ter que atender aquele mercado buraco que ficou. Então, o que está acontecendo, na verdade, é os americanos estão ficando sem café brasileiro para tomar. Então, aí vai da questão do mercado lá entender, falar, pô, o café brasileiro é um café de qualidade, era interessante estar aqui, mas com relação ao mercado, posso te dizer que mexeu minimamente com a Bolsa de Valores e com o preço do café. Porque se os Estados Unidos não for comprar, outros países vão comprar. E você mesmo falou no começo do nosso bate-papo, o Brasil é o segundo maior consumidor de café já também. Então, os Estados Unidos é o primeiro, tudo bem, mas o Brasil é o segundo. A China está deixando de tomar chá para tomar café. Então, e o que vai acontecer, né, quando eles pararem com o chá? Tá faltando café no mundo. Então, não é algo que para o café é um problema. Um parênteses aqui só, tá? Não é algo que para o café do produtor rural é um problema. Mas para a indústria do café, aí sim é um problema. Porque se pega grandes marcas... Hoje a gente não exporta produto acabado. A gente exporta só o café, a commodity agrícola. Mas pegar algumas grandes marcas, Café Pilão, Três Corações, eles têm um mercado nos Estados Unidos de café industrializado. Aí isso daí é um problema para eles. Porque aí a marca, eles já fizeram um trabalho de marketing lá. E não é fácil começar de novo, Não é fácil começar de novo e o produto deles está chegando 50% mais caro lá. Quero te agradecer pela aula sobre café, sobre empreendedorismo. Que venham passou rápido. Você viu? Que os desafios venham mais na sua vida, que você é movido a isso, né? E que seja um crescimento aí. Tá ótimo. Então, muito obrigado, agradeço o espaço, gostei bastante. Vamos continuar a conversa aqui. Só tinha 1 hora de apresentação, agora... Parece bastante, voa. Bastante. Pedir para vocês, então, seguirem lá, busquem pelo Café Pagliarone nas redes sociais, né? Pagliarone, italiano. Pagliarone, assim, ó. Sigam também Quebra-Cabeça do Sucesso nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. E a gente se vê, então, em breve na próxima peça desse nosso Quebra-Cabeça.